A história de todos nós, o conflito judaico-muçulmano. Curta os nossos vídeos e não se esqueça de se inscrever para ajudar o canal a crescermos. Obrigado. Olá a todos, buscamos conhecimento e compreensão dos fatos, mas recomendamos a todos nosso grupo que sempre que possível analisar os fatos e buscar as informações, sem depender das mídias tradicionais. Infelizmente as mídias vêm lançando informações e basicamente não estão interessados em divulgar os fatos que moldaram esse conflito cultural e religioso. Para entendermos o conflito Israel e Palestina, devemos considerar 3 fatores fundamentais do processo histórico. Além disso, é necessário termos os estudos cognitivos de Carl Gustav Jung além próprio raciocínio lógico. Estude sobre o inconsciente coletivo. Desde a Guerra Judaica-Romana no ano 66, o Templo de Jerusalém foi destruída, e o tesouro do templo foi levado para Roma, onde Vespasiano e seu filho Titus criaram o Coliseu com mão de obra escrava judaica, além do tesouro saqueado. Milhares de judeus eram cristãos, e logo o cristianismo entra nas casas e na vida pública romana. Muitos judeus haviam comprado os outros judeus, devido ao seu valor ser menor que de um cavalo, devido à abundância dos judeus escravizados. Enquanto isso ocorria na Europa, outros milhares de judeus viviam no Oriente Médio, onde já havia comunidades milenares, como na Babilônia nas cidades de Pumba e Pumbetida. Desde o século I, muitas comunidades judaicas sobreviveram ao massacre romano, e inclusive mantiveram o Tribunal Palestinense Judaico ativo até o século IV. O Tribunal Palestino foi respo pelo Talmud palestino, e suas obras foram finalizadas após um desentendimento entre os bizantinos e os judeus. Os samaritanos são babilônicos que se converteram ao judaísmo, mas descaracterizaram a palavra do Pentateuco, sendo todos eles excomungados da vida pública, pelos sábios do parlamento dos anciões judeus, mesmo com a proibição de viver em Jerusalém. Devido a esses fatores, os judeus apoiaram os persas, e posteriormente a colonização árabe-muçulmana na Palestina. Após o surgimento do Islã, toda a população judaica foi dizimada, através de limpeza étnica e genocídio. Os sobreviventes fugiram para Jerusalém, sendo acolhidos entre as cidades e comunidades judaicas, entre elas Jerusalém, Tiberíades, Tisaf e Hebron. Com a expulsão, os judeus da Espanha em 1942, Dona Gracias de Mendes, arrendam colônias do Império Otomano, para abrigar refugiados da Inquisição e das perseguições contra judeus cristãos novos. Rabino Yehuda Halevi, o mesmo que escreveu sobre a conversão dos Cazares ao judaísmo, foi morto na Palestina por um muçulmano a facadas, sendo em 1492, um dos primeiros sionistas, para resolver a situação incômoda que se encontravam os judeus na Europa. Enquanto isso, os judeus da Palestina a partir da colonização árabe tiveram relativamente harmonia com o Império Omíada, que os obrigaram a colocar distintivos em suas roupas, uma estrela amarela, até sua queda pelos abásidas. Os judeus pagavam impostos de dimis, mas no período dos Fatimiadas, sofreram mais perseguições e conversões forçadas, obrigando muitos a fugirem do Oriente Médio para outras localidades. Na Rússia pré-Primeira Guerra, a situação estava piorando. Muitos judeus eram culpados pelos russos de serem inimigos da família real. Em 1892, com o início das Leis de Maio, muitos judeus fugiam da Rússia para a Palestina. Incentivados pela agência judaica, os judeus ganharam comunidades onde formaram os kibbutzim, uma comunidade judaica onde o socialismo era normalizado na agricultura e fábricas. Havia um sindicato de agentes que organizavam os refugiados com trabalhos e plano de saúde. Antes de 1892, judeus magnatas haviam financiado uma grande compra de terras na Palestina. Eles adquiriram uma enorme quantidade de terra, pois eram muito ricos e pagavam absurdas taxas de compra para os otomanos. Havia grandes plantações de uva, tâmaras, damascos, também auxiliaram os russos na administração do sindicato. Com o passar do tempo, o sindicato ganhou prestígio e formou a primeira liga de combatentes para a defesa das áreas em sua administração. O nome do grupo se chamava o Guarda. O representante árabe Sheikh Ash-Hussein, em 1920, liderou a primeira resolva islâmica contra os judeus,
Hussein alegava que os judeus querem destruir a mesquita de Al-Aqsa para reconstruir o terceiro templo. Em 1929, iniciou a segunda grande revolta dos muçulmanos contra os judeus, conhecido como Massacre de Hebron. Os judeus foram brutalmente atacados, com mais de 300 vítimas Nesse contexto, fatais. em A 1941, partir desse episódio, Haj o Hussein foi movimento guarda pessoalmente passou a se solicitar chamar a a Hitler defesa. que não permitisse aos judeus o direito de fugir da Europa nazista. Ele argumenta que o islamismo e o nazismo têm uma semelhança em sua história de lutar contra os judeus. O acordo entre Hitler e Haj Hussein foi cumprido no Holocausto, sendo Haj Hussein também nomeado SS. E inclusive ele visitou campos de concentração onde parabenizou Hitler pelo tratamento dado aos judeus. Quando nos debatemos o conflito, temos que entender o que está por detrás da Guerra Santa Palestina contra os judeus. Finalizamos o vídeo com o intuito de continuar o debate. Esperamos suas críticas e colaborações. Não esqueça de curtir e compartilhar o canal. Obrigado, até a próxima.